Olá, vamos fazer um pequeno teste aqui de som, né? Então vamos lá. Vamos falar sobre Mateus capítulo 11, versículo 28, ao qual o Senhor nos avisa e nos chama a ir a Ele nos momentos difíceis, nos momentos de sobrecarga, nos momentos de tristeza. Ir a Ele, porque Ele tem o que nós precisamos, é só Ele que tem. Não independe do que você está necessitando hoje. Tudo tem uma origem. Geralmente a origem é a falta de conhecimento ou entendimento das situações que estão ao redor de nós. Geralmente toda angústia, ansiedade e necessidades nessa terra é o desequilíbrio, onde existe esse desequilíbrio entre o mundo espiritual, entre nós e Deus. O que está equilibrado? O princípio. Adão e Eva, antes de errar, antes de pecar, o Senhor Jesus descia e conversava com ele. O Senhor Deus falava direto com ele. Tinha a comunhão, tinha a presença, tinha a santidade. Hoje em dia tem sido difícil o povo de Deus realmente estar firme naquilo que o Senhor Deus entregou a ele. Mas, te digo bem certo, o Senhor é conosco. Ele mesmo sabendo que ia errar Adão e Eva, ele ainda deu liberdade e o direito de escolher. E tenha certeza uma coisa, o próprio Senhor disse e diz ainda que nunca, nunca Ele permite algo sobre nossas vidas sem que antes Ele nos avise. Nada chega de surpresa. O problema é que nós não escutamos. Ah, mas por que Deus não se faz escutar? Ele faz, Ele se faz escutar. A gente sabe. Só que a gente não entende ainda aquilo que o Senhor colocou, a lei da vida, o plantio. Às vezes você planta algo e na hora você não colhe. E depois vem. E daí você e eu pensamos, é surpresa, o inimigo veio do esconderijo e veio para atacar e destruir. Não é, irmão. Não é. Às vezes é plantio, a gente dá legalidade em coisas pequenas para coisas grandes virem tentar nos devorar. Entendeu? Vamos botar Sansão? Sansão deu uma legalidade muito pequena, quase que absurdamente pequena. Ele simplesmente falou para a mulher que ele amava, a mulher que estava com ele. Ele disse: minha fraqueza é o cabelo, a minha força é o cabelo. E se cortar ela, eu fico fraco. E ele confiante nisso. É uma coisa tão pequena, tão boba, confessar com a mulher dele, vamos dizer assim, a mulher dele, a mulher que estava com ele. Confessar algo tão simples. E de repente, esse confessar virou tudo aquilo. Destruição moral, já estava ruim, né? Ficou pior. Destruição, ataque dos inimigos, perdeu as forças, foi levado cativo, preso, humilhado, seja lá o que foi feito lá, né? Resumindo, perdeu a presença de Deus. São poucas coisas que fazem a gente perder a presença de Deus. E geralmente é sobre atitude ou decisões, porque cada atitude tem que ser pensada e decidida. Você não faz nada assim. Ah, eu vou fazer algo, vai lá e faz outra coisa. Não. Tudo é pensado, irmão. Tudo é pensado e tudo é baseado em decisões. Deuteronômio capítulo 30, versículo 15 em diante, fala que o Senhor, o próprio Deus fala assim, olha, ele fala sobre a lei da vida. Eis que coloco e tomo os céus e a terra como testemunho contra vós, que eu, Senhor, coloco sobre a tua vida, sobre ti, o bem e o mal, a bênção e a maldição, a vida e a morte. Você já sabe, escolhe a vida. Ele bota diante de nós, para nós escolher. E daí ele explica mais adiante, dependendo das tuas escolhas, se elas forem boas, vai trazer coisas boas para ti, para tua família e para todos ao redor de ti. Mas agora, se forem ruins, é mal para você e é mal para todos que estão contigo. Então aquele negócio de dizer assim, a vida é minha, eu decido o que eu quero e não. Nós fazemos parte de um corpo.
E tudo que você faz contra você ou contra outra pessoa, ou vamos dizer assim, contra você, uma decisão que você decide sem pensar no teu próximo, automaticamente você está fazendo para se autodestruir e ainda afligir e sobrecarregar e pesar a vida de outra pessoa. Talvez você não saiba, o teu vizinho, quem sabe você não saiba, o teu pastor, quem sabe você não saiba, a tua esposa, quem sabe você não saiba, teu filho, tua filha, tua mãe, teu pai, teu irmão. Nós não somos únicos, nós fazemos parte de um corpo. E quando eu digo corpo, irmãos, nós somos, vamos dizer assim, nós somos criados de um DNA inicial, Adão e Eva. Viemos dali. Então, todos somos um em Cristo Jesus. Agora vamos entrar num ponto. João capítulo 1, versículo 12. Satanás veio, ele destruiu e roubou tudo isto. Roubou essa nossa vamos dizer assim, unidade. Colocando desunião, colocando discórdia, colocando maldade em nossas vidas. E aí o que acontece? Jesus ele veio para restaurar. Só que por causa do pecado e da quebra da união com Deus, desde Adão em diante, Deus procurou restaurar isso desde lá até 2000 anos atrás. Com Jesus, ele conseguiu. Com Jesus, ele veio, porque ele mandou tantos e não conseguiram. Então, ele mesmo desceu e resolveu o problema. Então, já que o Senhor Deus enviou seu Filho, e ele veio e restaurou tudo aquilo no mundo espiritual para quem estivesse com ele. João 1,12 ele fala que aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou seja, não existe outro Salvador senão Jesus. Não é fulano, não é fulana, não é ciclano, não existe outro intercessor, não existe outro Salvador, não existe outro que leva para o céu, não existe outro que interceda entre homens e Deus, somente Jesus. Então, aqueles que aceitaram Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e creram no nome dele e o receberam, assim também receberam o poder do Espírito Santo. A saber, ao mesmo Espírito Santo que clama Abba Pai, qual está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8. Então, meu irmão, passamos a ser filhos de Deus. Ou seja, é restaurada a nossa descendência espiritual em Adão, antes dele pecar. Só que, irmão, por que eu aceitei Jesus e passo por luta? Simples. Dois fatos simples. Primeiro, nós aceitamos Jesus e a luz está em nós, mas nós estamos num mundo de treva. As trevas odeiam a luz, porque quando a luz se aproxima e a luz abre a boca, infelizmente as pessoas não aceitam, não importa como você fale. Então as trevas vão te odiar como odiaram Jesus. Assim fala João capítulo 1, no versículo 1 em diante. O mundo odiou a Deus. O mundo odiou a luz de Deus, que é Jesus. Então, o que sobra para nós, né? Então, meu irmão, é isso que eu te digo. Primeiro, você aceitou Jesus? A luz está em você e não no mundo. A luz está em ti. E você tem que lutar todos os dias para manter esta luz fervorosa, como lá nas 10 virgens, fervorosa, cheia de azeite, cheia de luz, cheia de santidade, da palavra de Deus, da comunhão, de oração, sem se intermeter com esses costumes religiosos que estão acontecendo nos tempos de hoje, que a Bíblia chama de apostasia, né? Apostasia no falar, apostasia no vestir, apostasia no entender. Tem muitos mestres agora ali ensinando o que não agrada a Deus, ensinando o que está incorreto segundo a palavra de Deus. Mas tudo bem. A apostasia tem que acontecer para que se manifeste o anticristo, né? E para que nós subamos para o Senhor. Porque o anticristo não se manifestou ainda porque a igreja está aqui. O anticristo não se manifestou ainda
porque o Espírito Santo de Deus está operante ainda na igreja do Senhor. Então lute para não perder o selo do Espírito Santo, não perder a fé, não perder a esperança. Outra coisa, a Bíblia fala que o próprio Senhor Jesus disse que o reino dos céus é conquistado à força, ou com lutas em algumas traduções, ou com esforço, ou com força, ou na força, né? O que dá a entender nesse versículo é que você recebe o reino de Deus na tua vida. E o reino de Deus está operante na terra também. Então, é com luta, é com choro. Felizes e bem-aventurados aqueles que sofrem por amor do nome do Senhor Jesus Cristo e são afrontados dia após dia por causa da verdade que pregam, a verdade de Cristo, da verdade que vivem, a verdade de Cristo. Então, meu irmão, entenda isso, que Deus é contigo. Jesus, ele prometeu algo, ele nunca descumpriu qualquer promessa. Ele só promete aquilo que ele pode cumprir. E ele prometeu. Mateus capítulo 11, perdão, 11 não, capítulo 28. Mateus 28, versículo 20, parte B. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, são 366, se não me engano, 366 vezes na Bíblia dito que não temas. Entendeu? Não tenha medo. Não deixe que o medo te trave. Há alguns tradutores que dizem que são 365 exatamente, mas se tu for ver realmente a fundo, são 366 dias. 366 vezes, perdão, que fala sobre não temas na Bíblia. E isso você vai ver por causa do ano bissexto, né? Ano bissexto. Então, um dia a mais, o Senhor fala para ti, não temas, confie. E um segredo eu vou te deixar agora. Você está preparado para morrer por Cristo? Está preparado para ser preso? Está preparado de ser ofendido e humilhado e até mesmo desmoralizado publicamente por estar fazendo a coisa certa? Ou tu acha que vai ter crente te apoiando? Os fiéis de Deus, aqueles que permanecem no Espírito, amém. E esses vão te defender, vão orar por ti, vão fazer o que for necessário. Mas quando você entra na batalha, é você e Deus. Quando você vai ter que ir diante de juízes e advogados, é você e Deus. O que vai ficar ali, externamente falando, é as orações das pessoas em teu favor. Então, você está preparado para morrer por Cristo? Está preparado de ver teus filhos serem presos? Está preparado de ver a tua esposa sendo presa ou teu esposo sendo preso porque falou que aquilo que a Bíblia ensina e o que você crê e o que realmente é, na verdade? O mundo está se multiplicando a iniquidade, Mateus 24. E o amor de muitos está esfriando, não só entre um com o outro, mas o amor a Deus. Muito difícil isso, muito triste isso. Como é que a gente percebe que o amor está se esfriando com Deus? Quando a gente não tem mais tempo para orar, não tem mais o que orar, porque você não te engane. Oração de pedir, pedir, pedir não é oração somente. Isso é uma oração de petição. Mas a oração que eu refiro e que a Bíblia refere sobre comunhão é a oração de entrega. É a oração de clamor, dizendo, Senhor, não me deixe, não me ajude a não perecer, não posso me afastar de Ti. Sabe aquela oração de agradecimento, aquela oração que tu chora aos pés do Senhor, aquela oração que tu diz, Espírito Santo entra na minha vida, me muda o meu caráter, meu jeito de pensar, meus entendimentos errados, Senhor. Eu não estou 100% certo, então vem me ajudar, me converte, me apluma para o céu, me prepara para o céu. Que eu não venha temer a morte nem qualquer outro tipo de perseguição. Isso. Eu estou com um celular diferente,
Então o vídeo vai sair um pouco diferente, vai ficar meio feinho aí, mas, irmãos, preparai-vos para o céu. Se o teu coração está muito fora disso, volta ligeiro. Nosso amor se esfria para Deus quando a gente não tem tempo para orar, que a gente não lê mais a Bíblia, e quando a gente lê é para bater boca, discutir com outras pessoas ou convencer alguém que você está certo e ele não. A gente parou de ter gosto e prazer de ir na igreja. Seguimos muitas vezes, segundo o nosso coração, as doutrinas facciosas e ruins que estão dizendo por aí que agora você não precisa ir na igreja. Você não precisa ir na igreja ter comunhão com os irmãos. Se o próprio Jesus disse que é para nós termos comunhão com os irmãos. Ele tinha. Entendeu? Não pode dar dízimo, é errado dar dízimo, agora virou lei, né? Virou lei entre os crentes. Não pode dar dízimo porque é da lei. O dízimo nunca foi uma questão de obrigação, meus irmãos. O dízimo e a oferta sempre foi uma questão de amor às almas, amor à obra de Deus. Livro de Ageu, se não me engano, capítulo 1. Estamos preocupados sempre em apainelar nossas casas, cuidar e embelezar nossas casas, nos embelezar, comprar isso novo, comprar aquilo novo, e deixamos a casa do Senhor à deriva. Irmão, era no tempo da lei. Pois aí, Deus não se importa hoje? Eu cuidei de igreja muitos e muitos anos. E eu te digo que é muito difícil a gente cuidar do povo sem uma igreja, sem um ponto neutro onde você possa cuidar, administrar a alma ali, orar e conversar e pregar, sabe? Nós precisamos disso, dessa comunhão, desse lugar para que nós venhamos nos derramar diante do Senhor. Dentro da tua casa, tu não vai chorar na frente dos teus filhos, ou das tuas filhas, ou da tua esposa, ou do teu esposo. E quando chora, parece que fica mais pesada a luta. Porque o Senhor determinou lá, se não me engano, em 1ª ou 2ª Reis, que levantou um tempo para isso. Para nós fazer petições ao Senhor, para nós fazermos nossos louvores, entregar nossas orações. Não quer dizer que você não tem que fazer em casa ou na rua, mas eu estou dizendo que Deus colocou um lugar para você ir lá. Um aprisco para você ter comunhão com as ovelhas. E é lá dentro da igreja que a Bíblia fala em Jeremias capítulo 18, que ali é a olaria. Ou tu acha que tu vai para a igreja para ser a pessoa mais feliz do mundo? Não, tu vai ser preparada e moldada por Deus para ir para o céu. Para ir para o céu. Tem muita coisa boa dentro da igreja, tem muita coisa boa. Só que algumas coisas ruins parecem ser maiores que as coisas boas, mas não são. É a maneira que nós estamos olhando, é a maneira que nós estamos entendendo essa situação. Por isso eu volto de novo sobre as questões da decisão. As nossas decisões dependem muito do nosso entendimento. E você tem que entender a palavra de Deus e o que o Senhor quer. E automaticamente a gente vai ver lá no 2 Crônicas que a Bíblia fala sobre que o povo de Deus perece por lhe faltar entendimento. Você entende isso? Precisamos realmente urgente voltar para Cristo. Não só Jesus está às portas, mas o anticristo está batendo aí na janela. O anticristo, o espírito do anticristo está tomando conta de muita gente, do sistema que já era corrompido, está pior agora. E tem muita gente apelando pelo presidente, por fulano e tal. Amém, Deus está fazendo a obra lá. Mas o teu Salvador, o teu Messias, ele não vem dali ou daqui. Ele vem do céu e é Jesus. Não existe outro. Não coloque ninguém no lugar de Messias e Salvador. Não coloque ninguém. Com todo respeito ao presidente, com todo respeito aos outros que já operaram aí na presidência no passado, mas ninguém. Não vai ser prefeito, deputado, presidente, ninguém vai mudar a nossa vida. Mas uma coisa eu te digo, nós como cristãos podemos mudar o mundo em oração e
posicionamento, atitudes, ação. Não violenta, mas nós temos as redes sociais para colocar a nossa opinião e temos o direito de opinar. E de dizer, eu não aceito isso porque a palavra de Deus é assim. Se vocês querem fazer, amém. Mas eu não aceito e quem é cristão também não. E quando eu digo cristão, eu estou falando aos católicos, que são homens e mulheres de Deus muitas vezes. Tem vezes que eu olho algumas pregações católicas de alguns padres, meu Deus do céu, pregam melhor que o... Não é melhor, pregam mais a verdade do que os próprios pastores que estão muitas aí. Não estou dizendo que no nosso meio dos pastores não tem. Tem muito, mas muito, uma multidão sem tamanho de pastores, homens e mulheres de Deus, que estão zelosos na palavra de Deus, lutando pela verdade, pagando um preço, sofrendo dano, porque tem muitos crentes escondidos. Não querem sofrer o dano, não querem se expor. E hoje a minha chamada é para isso. Exponha, põe a tua cara na mídia. Põe a tua cara na mídia, não para mandar mensagenzinhas bonitinhas, que Deus te abençoe, que isso, que aquilo. Está na hora de nós posicionarmos e dar nossa opinião e encher essas redes sociais aí. Tem muita coisa errada acontecendo. O povo de Deus está sendo atacado, trucidado, e nós calados esperando a nossa vez. Nós não somos boi calado que vamos para o matadouro. Nós somos ovelhas. E a diferença é que o boi e a ovelha ficam calados, mas o boi, ele anda para o erro. Ele anda no mundo sem entendimento. A ovelha entende que existe um pastor sobre ela. João capítulo 10. Eu e você vamos como ovelha, sabendo quem nos guia, quem nos protege. E sabemos que vamos morrer ou não por amor do nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, o boi, ele ama o mundo. O gado, né? Ele ama o mundo, o sistema que está aí. Tudo bem, dá uns tapinhas, ele vai para lá e sofre o dano. E ele não entende por que Deus não faz algo. Porque ele não é ovelha. Não sei se você já ouviu falar, mas os líderes mundiais, eu não estou falando de presidência não. Quem realmente está conduzindo e controlando o mundo inteiro aí são outros que não são presidentes e prefeitos e deputados. Esses são só marionetes, são só instrumentos desses seres, dessas pessoas. Não dá para chamar nem de humano. São pessoas ruins, egoístas e dominadoras. E elas estão colocando em prática o projeto delas. Né? Então o que acontece, irmãos? Esse mundo jaz no maligno. Se prepare para te encontrar com o Salvador, Jesus de Nazaré. Urgentemente. Urgentemente. Noé avisou, enquanto ele construiu a arca, ele avisou, ele falou, ele foi ofendido, passou dificuldades, mas quando ele entrou para a arca, quem fecha a porta é Deus, tu sabe disso? Quem fecha a porta da arca é Deus. Então, receba o convite do Senhor. Volta para Ele ligeiro, enche as tuas lamparinas com a santidade, com a verdade da palavra, com a oração. Vai buscar de Deus, busca pelo Espírito Santo. O óleo representa ali o Espírito Santo. Busca do Espírito Santo. Pede para Deus em nome de Jesus, Senhor, eu preciso estar transbordante do Teu Espírito Santo. Abre meu entendimento, me perdoe meus pecados, me liberte dos meus pecados encobertos, Senhor. Os vícios, dessa loucuragem toda. Corre aos pés de Jesus, corre aos pés do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Não temas, Jesus te ama e está cuidando de ti. Inscreva-se no canal.